Se fala muito que esse momento que vivemos hoje, além de ser um momento de transição, seria um momento de apocalipse, como aquele descrito na Bíblia. A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação, não significa fim de nada. Tanto que em outros idiomas, o último livro da Bíblia não se chama Apocalipse, se chama Livro das Revelações. Nós é que não traduzimos para o português, ficamos com a palavra em grego Apocalipse e associamos Apocalipse a uma coisa que significa desgraça. E, na verdade, significa revelações, porque o livro trazia uma série de informações sobre o futuro da humanidade. E as pessoas se fixam muito no negativo, nas catástrofes, nas desgraças, nos terremotos e no monte de morte que estão previstos no Apocalipse, mas não se fixam no fim da história, que o fim da história é a construção de uma sociedade feliz sobre a face da terra. É semelhante à paixão do Cristo, em que as pessoas se fixam muito na sexta-feira e esquecem de se fixar na história do domingo, que é a ressurreição, que é a proposta de que a vida imortal existe e que a vida segue para sempre. Mas essa imagem de que hoje nós estejamos vivendo o Apocalipse, ela não é muito estranha, não. Até porque os sinais que foram oferecidos para o final dos tempos, eles estão acontecendo. E esses sinais, eles não são sinais do ponto de vista físico, como afiança Allan Kardec no capítulo 18 da obra A Gênese, que foi a última obra que Kardec escreveu. No final dos tempos, nós teríamos uma série de comoções no planeta que mostrariam as transformações que ele estaria passando. Só que Kardec assevera uma coisa muito interessante. Ele diz que na transição planetária, o que caracteriza a transição não são as movimentações geológicas do planeta, não são os dramas das guerras, da fome, da peste, dos maremotos, das tsunamis, não são esses os fenômenos. Por quê? Porque nós já tivemos fenômenos semelhantes em outras eras. A gripe espanhola, por exemplo, segundo se diz, teria matado 31 milhões de pessoas em uma época em que a população era bem menor do que a que é hoje. Essa atual chamada pandemia, ela não está nem de longe próximo do volume de vítimas que a gripe espanhola fez por conta dos cuidados que a gente tem, de todos os avanços que a gente possuiu, em que pese nós tenhamos uma população bem superior atualmente de 8 bilhões de pessoas. Então, assim, não são as guerras, porque guerra nós sempre tivemos. Quem vivesse a Segunda Guerra Mundial ia dizer, é o fim do mundo. Quem vivesse a pandemia da gripe espanhola iria dizer, é o fim do mundo. Quem viveu a tsunami da Ásia de 2004, naquele lugar onde 180 mil pessoas desencarnaram de uma vez só, diria, agora acabou de vez. E, na verdade, esses fenômenos externos, eles aconteceram no passado, já tivemos várias histórias semelhantes a essas, de pestes, de desgraças, que a humanidade já atravessou, e que não significaram a chamada transição planetária. Então, a pandemia, olhada como doença, ela não é o indicativo de que a transição começou. O indicativo da transição é o que se passa no interno do homem. Então, o que é que, segundo a doutrina espírita, indica que nós estamos em transição? É o comportamento humano. Observemos nós como existem duas forças hoje na sociedade lutando. Uma que puxa para trás e uma que puxa para frente. Esse esgarçar de forças é o indicativo da transição. Uns que acham que o correto é de uma forma e outros que acham que o certo é de outra. Esse conflito de ideias, esse combate de ideologias, essa maneira de termos como se fosse duas gerações convivendo no mesmo espaço, cada um acreditando na sua verdade, esse sim é o grande indicativo de que estamos vivendo os momentos apocalípticos, os momentos do chamado fim dos tempos. A notícia boa que o Espiritismo tem para nos trazer é que são fim de um tempo e começo de outro, porque não há término nunca. Na hora que uma fase está terminando, a outra está surgindo. Nós estamos no ocaso de uma civilização, como fala Kardec, ocaso no sentido de o pôr do sol dela, o final da sua existência,
e, ao mesmo tempo, o nascimento de uma nova sociedade com novos valores e novos conceitos. Então, a notícia que o Espiritismo tem para nós é, primeiro, nós não estamos indo para uma sinalização de Apocalipse como o fim das coisas, mas é fim de uma era ruim. E que mais? É o início de uma era boa. Como está apontado no Apocalipse, que a terra se torna um local maravilhoso de viver, porque as almas melhores é que permanecem, e aquelas que não são tão boas são levadas para outros lugares, onde elas possam continuar o processo de crescimento espiritual delas. Então, é possível que nós estejamos vendo o Apocalipse? É bem razoável. Mas isso não significa dizer que hoje, exatamente hoje, tudo vai acabar. Porque não existe prazo para isso acabar. Segundo o que o Espiritismo diz, o tempo para essas coisas acontecerem pode demorar décadas, séculos. Nós não temos uma data específica, porque esse é um fenômeno que ele vai se dando num crescendo. Os espíritos vão investindo e as pessoas vão se contaminando da ideia e vão se transformando, vão se modificando, e aí a Terra vai tendo cada vez mais pessoas com uma mentalidade diferente, e essa mentalidade vai se tornando dominante, até que chega um ponto em que a maioria do planeta já pensa de uma maneira melhor. Quando isso acontecer, nós estamos ingressando na era da regeneração. Não temos a data de quando isso vai dar, não temos a informação de quando isso vai acontecer, mas sabemos duas coisas importantíssimas. Primeira, vai acontecer sim. Já estamos vivendo a transição, sim. Os fenômenos que estamos vivendo desde o final da segunda metade do século XX já era o início da fase da transição, sim. Estamos vivendo etapas daquilo que se poderia chamar de apocalipse, sim. Não temos data para quando isso vai acabar. Essa é a primeira grande verdade. E a segunda grande verdade, mais importante do que a primeira, é que Jesus está no leme de todas as coisas. E, portanto, a nossa fé é a força que nos faz avançar, pela certeza de que, a despeito de tudo aquilo que a humanidade possa estar passando, nós somos almas imortais, somos espíritos marcados para a felicidade. E o nosso governador planetário cuida diligentemente do destino do orbe e organiza com que tudo aconteça de acordo com o seu planejamento. E nós, que somos integrantes dessa grande nau, estamos navegando nessa caminhada na direção do progresso. O que nos compete a fazer? Colaborar para que essa transição se dê mais cedo, agindo de maneira correta no planeta e colaborando para que a transição seja mais curta e nós, mais rapidamente, alcancemos o estado de mundo de regeneração.